fizemos em abril, a primeira pré-conferência, então, fizemos aquelas questões. Nós reunimos 472 pessoas na primeira pré-conferência, na primeira conferência. Essa conferência desenhou um futuro de cidade. Ela descreveu um futuro de cidade. É o sonho. É o sonho. Na segunda pré-conferência tiveram 450 presentes. Na segunda pré-conferência, 450 pessoas participaram e nós fizemos uma priorização. Estabelecemos metas e ações prioritárias. Então a gente saiu do sonho e falou assim, bem, cara pálida, agora o sonho é esse aqui. Aí os grupos de trabalho ficaram um tempão trabalhando. Para vocês terem uma ideia, nós ficamos trabalhando de abril de 2000 a dezembro de 2000, os grupos de trabalho transformando o sonho em metas e ações a serem cumpridas ao longo do tempo. Certo? E aí participaram 450 pessoas. E aí o grupo coordenador é que ia dando as coordenadas, tá certo? O Celso, mesmo que o Celso saiu para a reeleição, a gente continuou tocando o projeto. Sem ele. Para ninguém dizer que estava sendo usado. O grupo coordenador tocou. O que eu acho que eu queria chamar a atenção? O Cidade Futuro, ele teve um período que foi até o falecimento do Celso, né? Mas naquele momento, a gente, inclusive, nós estávamos conversando, o Celso já tinha me chamado, a gente conversar que ele precisava dar uma guinada. Porque ele já tinha feito o sonho, ele já tinha metas e ações, já tinha estabelecido as diretrizes, já tinha estabelecido as metas, as ações a serem desenvolvidas, já estava sendo tocado, porque as secretarias faziam parte dos grupos de trabalho. Você tinha responsáveis pelo meio ambiente da prefeitura no grupo de trabalho de meio ambiente. Além dos ambientalistas, do morador de área de manancial, você tinha o técnico da prefeitura, os técnicos e o secretário. Não era técnico, era secretário, né? Então, estava montado e aí a gente começou dando andamento nas ações internamente das secretarias. Aí chega no momento que essa coisa está rolando, está dado, você vai ter que cumprir aquilo. Digamos assim, há um certo esgotamento, né? Você já tem a sua plataforma, secretarias, o governo tem a plataforma de trabalho, a sociedade vai fiscalizar aquilo, nós temos que prestar conta, a gente prestou contas várias vezes de como estava o andamento daquelas ações, umas foram mais rápidas, outras menos rápidas, mas que eu me lembro, no último balanço, a gente estava dando conta de quase da totalidade daquilo que tinha se proposto. E aí vai se esgotando o processo. Aí ele começou a se transformar. Plano diretor, estatuto da cidade. Tem que fazer estatuto da cidade, novo conceito aqui de plano diretor de cidade, novo papel do plano diretor, nova concepção do direito de propriedade, do direito à terra, né? Tudo isso daí sendo feito e como é que nós trabalhamos? Nós colocamos o Cidade Futuro, as ações, as diretrizes e as ações, e pegamos a série histórica e demandas do orçamento participativo e esses foram elementos básicos do plano diretor de Santo André. Na época, não sei, a Ana talvez lembre disso, que eu me lembro que a Raquel Monique, mesmo a Hermínia Maricato, diziam que eram, naquele momento, e durante um tempo depois, o melhor plano diretor do Brasil, considerado dentro do conceito de Estatuto da Cidade. Ele tinha como base sólida 2 processos participativos, amplamente participativos da comunidade. E ele tinha, e a partir do elemento básico construído, a partir do orçamento e do Cidade Futuro, ele foi recolocado para discussão na sociedade, já como plano diretor. Portanto, com um formato diferente, né? Ele não era orçamento participativo, não era uma Cidade Futura, era o plano diretor da cidade, mas ele estava muito substanciado
nas reais necessidades da cidade e nas reais aspirações da cidade. Então, a partir daí o plano diretor foi feito. Ele praticamente virou o plano diretor. Ele se transformou. Aí o Celso morreu e aí o plano diretor foi concretizado. E aí ele ia virar a Agenda 21. Né? Eu me lembro que a Ivete começou a trabalhar a questão depois das ODMs. Né? Ele acabou virando as ODMs, mas que também aí a coisa meio que se exauriu. Né? Eu quero chamar a atenção para algumas questões do Cidade Futuro que o padre cita, que ele ficou como uma marca. Eu tenho comigo quais foram os problemas do Cidade Futuro, né? Ele não foi instrumento massivo, mas também acho que esse não é o problema. Eu acho que uma das coisas que a gente discutiu depois do tema do Cidade Futuro foi que ele ficou muito a cara do governo, né? Porque a sociedade não tinha... a sociedade reivindica. Mas quando você pensa em desenhar a cidade, o acúmulo de conhecimento de quem está na máquina pública e passa anos tendo que administrar coisas que nem sempre vêm da população, né? Porque a população tem o imediato, o pontual, como suas necessidades como balizador do que precisa, né? Do que a cidade precisa. Mas um governo não pode. Um governo tem que pensar coisas que às vezes a população não percebe, não é? Não demanda o governo. É dever de ofício. Então, ela acumula muito mais. E aí ficou muito cara de governo. Quer dizer, o governo ia lá, discutia, mas no fim, na grande maioria das vezes, prevalecia a ideia do governo. Então, essa era uma crítica à Cidade Futuro. É real. E acho que uma tentativa é essas coisas irem mudando, mas naquele momento era o que a gente tinha conseguido fazer. Mas qual que era o mérito? A validação. Havia, para aquilo que o governo, por mais que, eu me lembro, que nós tivemos no grupo de meio ambiente embates homéricos entre morador de área de manancial e os ambientalistas. Porque um quer pôr cerca, tirar todo mundo e pôr cerca. E o outro não quer sair. É lá que ele mora, é lá que a família, é lá que dinheiro, né? Não quer sair. Então foi um esforço, é isso que eu digo, é um grande lance, sabe? As pessoas sentaram horas para negociar e achar soluções, não contemplava completamente nenhum nem outro, mas que fossem consensadas. Esse era o grande mote. Era um pau da gota. Mas era tudo que saiu era validade e consensado. E isso grava o coração das pessoas. As pessoas sentem, por mais que fosse sugestão de fulano e beltrano, elas tinham dividido, elas tinham disputado, elas tinham discutido e elas tinham chegado no consenso. Então elas se apropriaram das ideias, dos projetos e das ações, né? Então eu acho que isso foi uma coisa muito importante. Eu acho que uma coisa que, para além do formal dos grupos de trabalho, que às vezes é um negócio muito chato, nós fizemos outras ações como Cidade Futuro, que eu acho que foi aquilo que a cidade gravou no coração. Nós fizemos, no começo do Cidade Futuro, assim que eu assumi, logo depois que eu assumi, já estava encaminhado, não fui eu que inventei, tinha uns quebra-cabeças, tem aquele quebra-cabeça estilizado, vocês já devem ter visto, do Jeppe Maia e tal, que é a cidade condensada, né, com os principais pontos de referência. Aquilo era um quebra-cabeça, a gente distribuiu 150 mil daqueles, era um brinquedo de montar, criança que gostava, né, e dentro ia lá um papelzinho e tal, que a pessoa podia dar suas ideias para o futuro explicativo e tal, explicava lá o que era o projeto, e que a pessoa podia dizer para o governo o que ela achava, como é que ela via o futuro da cidade. Foi uma coisa impressionante, porque muita gente recebeu, a criançada adorava aquilo, chegava em casa, ficava montando aquele treco, e os pais pegavam
o informativo e o formulário que tinha dentro, e muitos, quase 7.000 responderam. Eu recebi 6.800 e cacetada, 6.858, com 31.205 propostas. Vocês imaginam que eu quase me suicidei para sistematizar isso aí, cara. O arquiteto que trabalhava comigo chorava, porque tem que trabalhar de noite direto. E naquele tempo, a informática não é essa miraculosidade que é hoje, né? Fizemos no computador com informática, mas a informática pinta pedra lascada ainda, né? Mas foi muito legal. A gente recebeu. E eu fiz uma cartinha do prefeito, assinada por ele, dizendo: seu fulano de tal, eu recebi a sua proposta, falando para ele: ó, a sua proposta está recebida aqui. Aí explicava o que ia fazer, não dizia assim: nós vamos fazer. O nosso ponto de honra era a credibilidade. Ele explicava o que era o projeto, para que ia servir, explicava os grupos de trabalho: nós vamos colocar a sua proposta, porque nós estamos montando aqui, desenhando a cidade que as pessoas querem, e a sua proposta vai ser considerada junto com todas as outras que estão vindo dos grupos de trabalho, por outras formas de participação, para compor um cenário. Então, uma explicação. Mandava aquela cartinha, dizia que o prefeito estava muito agradecido pela contribuição, que pararia. Era uma cartinha do capricho, certo? De coração para coração, assinada pelo prefeito Celso Daniel. Gente, vocês não fazem uma ideia do estrago que essa cartinha fez. Porque era o seguinte: muitas dos nominhos que estavam ali eram de crianças. Às vezes o pai tinha falado: escreve lá para o prefeito, porque ele tinha ganho, né? Na escola, não sei aonde, escreve lá para o prefeito. E botava o nome do moleque, ou da menininha. E vinha lá, falou onde estava, a gente não sabe quem é, né? Mandava a carta. Teve uma avó que ligou para mim e falou assim, chorava no telefone e dizia assim para mim: o meu neto está aqui, impossível, dentro de casa. Sai, vocês mandaram uma carta do prefeito para ele? Esse moleque tinha recebido, isso é um caso, né? Isso aí se repetiu. O cara recebeu, um molequinho, sei lá, 8, 9 anos, recebeu a carta, saiu na rua inteira, cheio de pose, dizendo: o prefeito mandou uma carta para mim. Vai fazer o que eu pedi. Vai fazer o que eu pedi. Gente, foi um barato. Teve de tudo. E aí, assim, tinha coisas, assim, desde o cara que a visão de futuro dele era tapar o buraco na frente do portão dele, mas tinha gente, e bem simples, veio coisas de núcleo, de favela, que o cara era sacado as coisas, entendeu? Teve um que eu me lembro muito bem, porque assim, a ideia dele era muito articulada. Ele dizia assim que, mesmo na região mais pobre, porque tem um amigo que disse assim: favela só tem cachorro e criança. É, brincando, né? Porque é uma população, a população pobre não tem mais criança, né? A gente sempre faz uma ideia dessa, que só tem velho e bairro estabilizado e de rico. Não é verdade mais, né? Já foi, pode ter sido. Então ele disse assim: aqui na nossa comunidade há muitos idosos, a população de idosos está aumentando, mesmo nesta região nossa aqui. Então era importante que a política daqui para frente da prefeitura começasse a criar espaços e serviços, dizia com uma linguagem muito simples, mas a ideia é para os idosos, adequada aos idosos, né? Porque nós vamos, a gente vai crescer na cidade como grupo. Quer dizer, é o cara sacado, né? É simples a ideia, mas é o que há, cara. Ele está percebendo, ele percebe que... Então, ele acha que vai ter que ter políticas públicas, porque aqui no ABC, há uns anos atrás, o único que se preocupava com políticas públicas claramente, efetivamente, com serviço para a terceira idade era São Caetano. O resto, com populações pobres muito grandes, está preocupado com inclusão, com não sei o quê, com creche, né? Daí São Caetano, para creche, e porpi, né? Não.
150 mil habitantes, a população em crescimento negativo, nunca mais, já esteve crescimento negativo. Então, e tinha assim, coisas muito sacadas. Teve um caso, também nunca me esqueço, me bate lá um dia uma moça e fala assim, olha, eu recebi a carta de vocês e vocês me disseram aqui que as minhas ideias estão sendo encaminhadas. Eu falei, estão. Qual que era a sua ideia? Porque tinha coisa, buraco de rua. Não vai destacar um buraco de rua, né? Tem um pacote desse daí. Então, você botava no listão lá tantas indicações, buraco de rua. Mas nós fizemos um tratamento que as ideias muito peculiares, por algum motivo, seja pela igreja, pela importância ou pelo inusitado, que a gente ia destacar. E por acaso, a dela, que era um aeroporto aqui, e de umas coisinhas, a gente destacou, porque ela fez todo. Ela anexou uma folha lá no formulário explicando por que daria para ter um aeroporto aqui, por que é importante ter um aeroporto aqui. Ela me bate lá e disse assim, olha, eu apresentei uma ideia e eu queria ver se a minha ideia, se vocês realmente encaminharam. Um pouco era um teste, né? E o outro, acho que ela estava tão entusiasmada com a ideia que ela queria saber se eu ia fazer, ou ia levar em consideração. Rapaz, eu pego o relatório, não é que estava destacado no aeroporto da mulher? Essa mulher dava pulo dessa altura lá na sala. Essas coisas, estou contando alguns cálculos, né? Mas que dá uma ideia, como é que as pessoas se sentiram ao receber aquela carta, você dando uma muita explicação do que se ia fazer com aquilo, não é? E considerando a contribuição dela. Depois, nós fizemos, também bem no início, praticamente junto com esse processo aí do quebra-cabeça, nós fizemos 90, praticamente 100 reuniões espalhadas pela cidade, que podia ser em igreja, sociedade amiga de bairro, podia ser no terreiro de umbanda, podia ser qualquer, no convento, entendeu? Num salão paroquial, qualquer lugar, no boteco da esquina, entendeu? Qualquer campinho de bote que tinha lá na pracinha onde os velhos jogavam, qualquer lugar. A gente conseguiu 54 voluntários na prefeitura que se dispuseram a ir nessas reuniões, e a gente montou um processinho para essas reuniões. Então, chegava lá os monitores, aí ia lá e colocava para as pessoas, olha, nós vamos aqui hoje refletir em grupo o futuro da cidade. Mas nós não vamos fazer discussão teórica, que é muito chato. Levava um monte de revista, cola, papel para colar na parede e tal. E aí as pessoas iam desenhando um recorte de revista. Sentava todo mundo no chão, discutia. Aí ia recortando os pedacinhos coloridos. Flor, flor, um rio aqui, vou cortar esse rio, esse prédio, esse não sei o quê, essa escola aqui e tal. E montava um painel. O grupo inteiro montava um painel e dava um nome para o painel e alguém lá explicava o que o grupo queria dizer com aquilo. O que aquele desenho, aquela montagem queria dizer. O que expressava. Aí vinha o relatório junto. O que o relator do grupo tinha dito com a anuência, né, do grupo. O que eles tinham que dizer, qual é a cidade que eles queriam. Isso aí, a gente para dedéu. Só para vocês terem uma ideia, foram 3.460 participantes nas quase 100 reuniões e 1.961 propostas. O que eu quero dizer com isso? Era lá no bairro, numa comunidade. Isso aí era um som. No seguinte, rolava papo na padaria, no boteco, entendeu? E vinha lá o relatório. Então, junto com os cupomzinhos lá do quebra-cabeça, vinha esses relatórios, que também iam para os grupos de trabalho. Mas nós fizemos uma outra coisa que também foi muito legal. Nós fomos nas escolas, adolescentes, escolas estaduais, inclusive arrumamos uma confusão danada com a delegacia de ensino, porque nós ganhamos adeptos entre os professores da rede estadual, mas com algumas diretoras que
que eram politicamente oposição a nós, fazendo guerra. Mas nós entramos dentro das escolas e fizemos nas escolas estaduais, nós conseguimos entrar com a ajuda de professores e tal. Nós não arrombávamos, né? Não é isso. Mas a gente criou uma discussão, nós arrumamos uma confusão dentro da escola. Porque tinha professor defendendo a proposta, tinha diretora contra, tinha professor contra, diretor a favor, virou um angu de caroço. Criamos uma maior frição. Falei mal, mas falem de mim, tá certo? Então, Cidade Futuro ficou falado dentro das escolas, porque criou uma maior confusão. E aí nós acabamos fazendo, algumas não conseguimos, mas uma boa parte, nós fizemos palestras e oficinas sobre grafite, vídeo, reciclagem, teatro de fantoche, fotografias, maquete, hip hop, diabo. Então a gente contratou os monitores, reunia, os alunos escolhiam as oficinas, se inscreviam, escolhiam as oficinas que queriam participar, e aí a gente punha o monitor à disposição e o monitor trabalhava temas com os grupos. Foi uma maravilha. Bom, nós queremos discutir meio ambiente. Tá bom, então, fotografia. Eu quero oficina de fotografia, adoro fotografia, fazer fotografia e quero discutir meio ambiente. Tá bom. A oficina feita em cima do tema. E isso daí, gente, teve 1.714 adolescentes participando. E o produto dessas oficinas, nós fizemos uma exposição no Teatro Municipal. As escolas se reuniam e escolhiam os melhores trabalhos. Não dá para mostrar tudo. Os melhores trabalhos foram expostos. Eu estou pensando um pouco, falo mais da cobra, né? Eles foram expostos no Teatro Municipal, e aí vinha a família, o gato, o cachorro, o papagaio, o vizinho, todo mundo via a exposição do trabalho que os meninos fizeram. Eu tive problemas, porque depois batia um menininho lá na minha porta e falava assim: olha, eu fiz aquela oficina de teatro, mas eu queria continuar fazendo teatro. Adorei. E o que eu faço, meu Deus do céu? Onde é que eu boto um moleque desse? Quer dizer, aí você tem uma coisa que depois eu vou falar com vocês, se vocês tiverem ainda paciência para me ouvir um pouco, que é assim: nós precisamos, a política pública municipal precisa ter um caça-talento. Não é uma pessoa caça-talento. Nós precisamos criar condições de que as potencialidades. Tem muito jovem que é fera, se você der para ele uma oportunidade. Eu fico muito emocionada, por exemplo, que eu vi um tempo, já faz um bom tempo, uma menininha, acho que era negra, inclusive, de uma favela do Rio, que foi para o Teatro Bolshoi no Rio de Janeiro. Em Moscou, ela foi para Moscou, ela nem foi para Santa Catarina. Teatro Bolshoi mesmo, né? Porque eles trabalham com crianças, né? Eles começam desde criança. Ela foi selecionada e ela foi descoberta numa atividade assistencial de uma entidade que trabalha com dança. A mulher era o capeta encarnado, entendeu? Era uma fera. Ia ser aviãozinho de crack se não tivesse aparecido a entidade e o projeto na vida dela. Então, isso tem outros casos. Uma vez eu também vi, lá nos Cafundó do Juda, lá no Piauí, o carinha que é o gênio, não sei se era da matemática ou da informática. No meio do mato, cara. Não tem lan house tá perto. O cara é o gênio da lâmpada. Quer dizer, está perdido lá, né? E aqui, nós temos, se lá no Piauí tem, imagina o que tem aqui, com acesso, por mais pobre que seja, tem televisão, o cara vai na lan house, né? Esses molequinhos com 2 anos de idade parece que não nasceram da mãe, nasceram dentro do computador. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós vamos precisar pensar, mas me impressionou muito, porque não foi um nem dois, não foi um nem dois, que se apaixonou e alguns conseguiram
conseguiram um espaço, relações e tal. Mas o que eu sentia, eu falei para as meninas, tinha vontade de cortar os pulsos, é que a gente não tinha uma estrutura de retaguarda, parcerias, por exemplo, para encaminhar essa molecada, entendeu? Fala, tem parceria com uma instituição tal que tem esse tipo de atividade, né? Talvez a gente possa fazer isso, pensar nisso, né? Então, eu acho que é uma coisa boa. Aí, nós fizemos um seminário de planejamento participativo, também chamamos experiências internacionais de participação. Para vocês terem uma ideia, Vancouver fez um plano diretor, e Vancouver, Canadá, e as coisas, todos os documentos, tinha que ter 4 ou 5 línguas. Porque em Vancouver, você tem comunidade portuguesa, chinesa, africana, elas são todas segmentadas. Eles falam chinês dentro de Vancouver. Eles não cruzam muito. Então, você tinha que pensar a cidade, você imagina que se assim, vem muçulmano, tem um bairro muçulmano. Esse bairro não vai poder ser igual ao dos portugueses, nem dos chineses. E aí eles mostraram para a gente o esforço de transformar uma colcha de retalho em patchwork numa cidade. Né? Então, foi muito interessante. Nós trouxemos 380 pessoas para discutir essas experiências internacionais. Fizemos uma outra coisa que eu acho que marcou muito, também não foi massiva, mas porque ela criou de novidade, que foi a mostra universitária. Porque antes e depois, a universidade não conversa com ninguém. Nem, estou dizendo, isso não é que ela fica de mal com as pessoas, não é isso, né? Ela é intramuros, né? O cara fica lá dentro, fica aprendendo e tal, mas ele não se relaciona do ponto de vista acadêmico, na horizontalidade, com a empresa, com o poder público, com o terceiro setor, nada. Fica aprendendo lá no livro e tal, sai um teórico, vai fazer estágio para tentar adaptar, então, mas ele não transita, né? A universidade é o mundo próprio. Aí nós inventamos o tal da mostra universitária. A mostra universitária lançou cartazes em todas as universidades, teve diretor que a gente descobriu que ele tinha escolhido todos os cartazes. E a mesma coisa, desafiando os alunos a produzirem os seus trabalhos, porque eles têm que fazer, né, seus trabalhos universitários, abordando questões da política pública, voltada para aqueles temas que a gente tinha levantado, né, o rol de temas que a gente tinha na pauta do cidadão. Foi um trabalho do cão, porque a gente ia aqui na universidade conversar com o diretor, chamamos os caras, conversamos, o cara não dava importância, aí a gente dava uns rapas lá, aí um aluno ficava sabendo, vinha perguntar para a gente, e dizia, mas o meu diretor não divulgou, meu reitor não divulgou, aí a gente ligava lá, ó, seu aluno está reclamando, e vocês estão divulgando, eles ficaram sabendo, por causa do colega, da outra faculdade, etc. A gente fez um trabalho assim. Foi um sacrifício, mas acabou saindo. Nós criamos lá uma comissão julgadora, que tinha um secretário da área, para selecionar os melhores trabalhos. Nós recebemos... quantos trabalhos? 187 trabalhos nós recebemos. Teve a participação de professores e alunos, porque professores também apresentaram propostas. Teve 600 propostas apresentadas, 600 trabalhos. Era em vídeo, texto, maquete, qualquer coisa. Certo? Então, teve 600 trabalhos, 600 pessoas envolvidas, alunos e professores, 187 trabalhos apresentados, divididos nos temas todos, e 1.000 pessoas participando das apresentações dos trabalhos. Quando terminou a mostra, bom, eu já achava que tinha dado certo, porque 1.000 pessoas, e o da faculdade X veio da faculdade Y, nos temas que ele queria ver, né? A gente criou espaços simultâneos de debates dos trabalhos e tal. E as comissões julgadoras, em cada tema, tinha uma pessoa da universidade, ligada ao tema, tinha uma pessoa da prefeitura, ligada à área, e tinha uma pessoa da sociedade civil, por exemplo, cultura. Né? Tinha um cara da Secretaria de Cultura, o secretário,
tinha alguém da cidade da cultura e tinha alguém da universidade que se interessasse por debruçado no tema. Alguém de história, enfim, alguma coisa assim. Esse núcleo escolhia os melhores trabalhos e esses trabalhos foram apresentados na mostra universitária. E esses trabalhos foram publicados. Nós conseguimos patrocínio para fazer uma publicação que a gente distribuiu para as universidades, para as empresas, para as cidades, para as organizações da sociedade civil. Uns dias depois que tinha acabado a mostra, é que eu percebi o tamanho do frisson. Porque as pessoas ligavam. Pessoas que não tinham dado muita conta, não tinham se interessado, leitores que não tinham interessado, ligavam para mim querendo saber quando era próximo. Porque criou um barulho, é a mesma coisa que eu falo, né? Um barulho danado dentro da universidade. Criou um movimento. Teve uma aluna que estava pleiteando uma bolsa e o cara, acho que foi na Uniban, ninguém queria dar bolsa, ela ganhou. Um dos trabalhos que ganhou era o dela. O reitor chamou ela e a Uniban foi uma das que estava dando muito importante. Chamou ela e mostrou para ela. Ela conseguiu a bolsa, ela escreveu para a gente. Porque ela tinha ganho na mostra universitária. E aí eu comecei a receber uma série de pedidos de reitores, de professores e de alunos das universidades, porque também foi do ABC tudo, pedindo para fazer a segunda edição da mostra. Eu não tive pernas, né? A gente não teve pernas para fazer, enfim. Mas é o que eu disse assim, o Cidade Futuro, o grupo de trabalho, o produto, foi uma coisa. Mas o que ele criou de coisas na cidade, os públicos com que ele mexeu, as emoções com que ele mexeu, que fez dele um elemento de reconhecimento de uma coisa importante que o governo fez. Ele mexeu com as emoções, com as novidades, com coisas que não tinham sido feitas antes. Acenou, por exemplo, a menininha que fez lá no Miami, que foi uma das que foi me procurar, né? Aquele povo nunca tinha visto nada de fotografia, de cinema, e de repente estava com uma câmera na mão, fazendo cinema, fazendo vídeo. E apaixonou. Só que terminou, a câmera foi fora, né? Ela não tinha dinheiro para comprar. Então, o que eu penso é assim, a gente criou no Cidade Futuro, eu acho que foi o grande segredo, mas menos do que ações que foram importantes, né, foi muito importante, mas ele criou coisas novas, emoções novas, perspectivas novas, tanto de relações como de o que é possível ser feito, do que eu gosto de fazer. E eu vou dar por último aqui para encerrar, um exemplo que, no fim, nos momentos do Cidade Futura, a ideia era juntar o Cidade Futura e o orçamento participativo. Fazer do orçamento participativo, não só, foi feito isso em Belém do Pará, no último governo de Edmilson também, é juntar planejamento estratégico de cidade com planejamento imediato, que é o orçamento participativo. Não é uma tarefa fácil, é um desafio enorme que a gente estava se dispondo a fazer. E aí os seus parecem, como eu disse, aí a coisa iu, né? Mas a gente começou a trabalhar. Então, começa a conversar isso, o pessoal do orçamento participativo arrepiava o cabelo. Não, porque vai vir esse povinho da classe média, que já tem tudo, vai tirar dinheiro nosso. Porque eles vão votar coisa aqui também. Esse aqui é nosso espaço, que nós vamos botar dinheiro para a periferia. Isso tinha coisa da população, do orçamento participativo, tinha coisa do jeito também. E os setores, mais que estavam já dentro de Cidade Futura, de periferia, não tinha tanta objeção, né? Eles já estavam também participando do orçamento participativo. Mas a classe média que estava no Cidade Futuro se arrepiava os cabelos só de imaginar que ia ter que votar coisa, eles não queriam votar para eles. Eles não queriam votar, eles tinham medo de votar contra a comunidade. É uma coisa engraçada, né? Eles acharam, nossa, eles vão ver a gente com bicho papão, não vou lá não.
a coisa do pobre, do rico, de classe, né? A coisa de classe, o cara, eu vou lá no orçamento participativo, vou dar o que eles precisam, eu disputar com eles recursos para a Cidade Futura, eu não. Ou não. Né? Porque eles entendiam que disputar dinheiro para os projetos, porque ali tinha que votar para os projetos de Cidade Futura e para os do orçamento participativo. Criou uma crise que vocês não fazem ideia. Assim, um queria entrar na seara do outro. O cara pensava assim, eu vou ter que ir lá ser votado, ter que defender a minha candidatura para fazer parte do conselho, ter que pedir voto para ele. Não voto não. E ainda mais que era um pessoal que tá menos, era executivo de empresa, sabe? O cara está acostumado com o reunião do conselho da empresa. O cara tem caneta, é dono da empresa. Tinha cara que era dono da empresa. Aí a gente ficou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer que nem índio, assim, que nem os Vilas-Boas faziam com as tribos arredias. Faz um processo de aproximação, leva um espelhinho, entendeu? Você vai lá, então a gente falava assim, o pessoal da classe média, e pro pessoal do AP, não, eles só vão vir aqui assistir. Não vão votar nada, não vai ter conselho com o OP, o conselho do OP, tudo igual. Ele vai dizer, eles vão vir assistir aqui. Vocês mostram para ele como é que se faz democracia e tal. Aí vai. E aí, para convencer os caras? Aí eu falo, não, vocês só vão lá para acompanhar o processo. Ninguém está juntando nada aqui, não. Ninguém vai votar nada. Mas vocês só vão lá ver como é que funciona. Para vocês se familiarizarem e tal. Não precisa levar espelhinho, tá? Foi um processo de aproximação, assim, que durou um certo tempo. Teve um certo namoro. Aí, a gente foi indo, e foi afundando, tanto no Conselho Coordenador do Cidade Futuro, como no Conselho do Orçamento Participativo. Fomos avançando para fazer uma tentativa. Nada eterno no mundo, né? Nem casamento dura, então, vamos fazer uma tentativa, que se não funcionar, a gente revê. Aí tudo bem, vamos fazer a tentativa. Aí fizemos uma plenária. Aquele salão do Clube de Portugal que todo mundo conhece. Lotado. Assim, com o pessoal do UP, os conselheiros do UP, os suplentes, titulares, suplentes, os caras que eram delegados da comunidade, os conselheiros, todo o pessoal dos grupos de trabalho do Cidade Futuro, o grupo coordenador, os gravatinha e tal, que aí botaram uma camisinha mais, né, tiraram a gravata, mas teve um que foi de gravata. E a gente falou para eles, foi um caos eu arrumar candidato a conselheiro para o conselho misto. Um caos porque o conselho de orçamento já estava dado, já estava feito, já tinha seus conselheiros. Mas eles iam agregar os do Cidade Futuro. Eu arrumar candidato do Cidade Futuro. Ninguém queria ser. Aí, conversa vai, tá, não sei o que, arrumei os candidatos, todos com a proporcionalidade que a gente estabeleceu, que eu nem me lembro mais qual é. Aí arrumei os candidatos do Cidade Futuro, que iam ser votados naquela plenária mista, ou seja, eles tinham que ser validados pelo seu próprio grupo, as pessoas do Cidade Futuro, iam ter que ser validados pelo povo do orçamento participativo, os conselheiros e tal. E aí eu falei para ele que eles tinham que se apresentar e defender a candidatura. Jamais esqueci isso, porque o Pedro Pontual, você conhece ele, né? Uma pessoa assim, ele sempre, né? Ele não era contra, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é assim, ele ficou impressionado, porque ele achava que ia ser aquela coisa, né? O cara é empresário, né? Aí o cara é um empresário que depois, inclusive, que é o dono da empresa dele, existe aqui em Santo André, mas um tempo depois o filho dele foi sequestrado aqui, ele mudou, ele mora lá nos Estados Unidos hoje, foi embora. Mas foi um negócio emocionante. Nós tínhamos feito o nosso processo de namoro, aquele tour que o orçamento participativo fazia nas obras. Aí levamos para ver as coisas do OP, né, as obras que estavam sendo selecionadas para entrar
do rol de obras do AP e também as coisas de orçamento da Cidade Futura. Botamos todo mundo no mesmo ônibus, misturado, com o guia, nosso nobre e sempre lembrado amigo Bigode, que era apaixonado por fazer, sabia tudo pela cidade, foi no ônibus. Aí o senhor, nem vou dizer quem é, né, mas é um empresário aqui, o filho dele toca os negócios aqui hoje, um outro filho. Ele foi lá na frente, pegou o microfone e falou assim: olha, eu vou ser muito franco com vocês. Eu sou fulano de tal, eu sou dono disso, daquilo. Aí falou assim: mas só o que eu queria dizer para vocês. Por que depois de pensar muito, eu resolvi ser candidato aqui? Ser candidato a conselheiro pelo Cidade Futura. Porque eu comecei a frequentar aqui as reuniões do conselho e, por último, eu fui num tour. E eu descobri um monte de coisa nesse tour. O que eu descobri? Que eu, apesar de ter nascido e vivido aqui a minha vida inteira, eu não conhecia a cidade. A primeira vez que eu vi como era, de fato, a minha cidade. Eu fiquei impressionado. Falou assim, eu fiquei impressionado comigo mesmo, porque eu achava que eu era um tremendo conhecedor da cidade. Eu ando de carro. Falou assim, mas eu vi que eu não conhecia nada. Eu conhecia a minha cidade. Falou, outra coisa que eu queria deixar aqui claro é o seguinte: eu sou um empresário, eu me pauto nos salários, na questão de salários, pela regra do jogo. Então, se o ajudante no mercado ganha tanto, eu vou pagar tanto. Ele falou, sou empresário, eu não quero negar aqui para vocês que eu quero ter lucro com a minha empresa, que eu sou um capitalista. Rasgou a gazeta, né? Como diz o povo. Rasgou a gazeta. Mas eu também queria dizer uma coisa. Eu nunca imaginei que o senhor, que trabalha comigo, que eu cumprimento, ele era uma pessoa afável, né? Digamos assim, no trato diário. Que eu cumprimento e tal, que eu sei que tem condições difíceis de vida, só que hoje, no dia do tour, eu via de onde ele mora. Ele falou, e eu me senti envergonhada do meu funcionário morar aonde ele mora. Não por ele, por nós permitirmos que as pessoas morem em tais lugares. E foi por aí afora. Quando o cara ele falou, é por isso que eu quero ser. Eu não vou deixar de ser empresário, não vou deixar de ser capitalista, mas eu senti que eu tenho que participar. Eu tenho que ajudar a construir uma cidade melhor, para mim também, mas para todo mundo que está aqui, que está comigo, que está com vocês, que está aqui na cidade. Tá? Quando ele terminou de falar, ele foi aplaudido de pé por todos, exclusive pelos membros do orçamento participativo. E foi, obviamente, o cara do Cidade Futura que teve mais voto. O conselheiro do Cidade Futura que teve mais voto. O que ele causou? Ele causou uma enorme impressão nos conselheiros do AP, mas ele teve uma enorme impressão, que ele depois falou para mim. Ele falou, em alguns meses eu não aprendi, ele era uma habilidade, já tinha uns, sei lá, talvez beirando 60 anos. Ele falou, nesses últimos meses eu aprendi uma experiência que eu nunca tinha aprendido na minha vida. Valeu a pena ter passado por aqui, mesmo que eu não... Falou, eu passei uma das experiências mais ricas da minha vida neste processo, pelo que eu aprendi. Esse discurso impressionou todo mundo. Não, ele não foi demagógico, ele não abdicou. A gente quer, o problema não é ser falso, né? O problema é dialogar, o problema é construir coisas que você possa ter em comum com as pessoas. Ser parte, você não precisa ser igual, mas você precisa ser parte. Eu acho, esse discurso, este momento, para mim, foi uma síntese do que o Cidade Futura significou para a cidade. Por isso que ele tem uma memória, ficou uma memória forte nas pessoas.
por coisas desse tipo. Tinha muita gente naquele plenário. Eu não me lembro quantas pessoas, mas eu me lembro que aquele salão estava lotado desde a beira do palco até o fundão, né? Cadeira, tudo amassada lá. Era gente para dedéu. Aquilo criou foi um momento de emoção tão forte, não é? Que as pessoas carregaram. Quer dizer, o mundo tem chance. Foi isso que passou, né? Nós podemos ter futuro. Então, essa mensagem, por último, que eu queria dizer para vocês em termos de história. E que por que eu acho que Cidade do Futuro ficou uma marca mais emocional do que talvez o eixo da TI, né? Por conta dessas coisas. Bom, eu não quero aqui me avançar, porque eu estou percebendo que o povo está meio cansado, né? Mas eu só queria apontar aqui, padre, porque aqui eu só vou apontar mesmo, porque eu acho que essas coisas aqui, eu acho, e depois no fim eu vou dizer isso, como que a gente talvez pudesse buscar essas coisas. Eu acho que o programa de governo, nós já fizemos, o PT tem um acúmulo tão grande, e aqui em Santo André, ela foi tão inovadora, que é um desafio imenso você fazer uma coisa diferente. Então, eu acho que também tem coisa, eu disse em São Caetano, lá no evento do Edgar Nobre, é o seguinte, São Caetano fala muito menos em inclusão, por exemplo, por motivos óbvios, né? Eles têm bolsões de pobreza, tem lá na Prosperidade, tem na Vila São José, tem cortiço, tem enchente em bairro pobre e em bairro rico, né? Mas eles, você estava lá, né? Você ouviu. Então, a gente aqui, até eu falei para eles, que aqui a gente sempre achou que governar São Caetano era manhã, né? Porque lá você faz parque em parede, né? Você pinta o parque na beira da calçada, né? Porque não tem nem terra lá para isso. Então, você não tem os grandes investimentos, por exemplo, que uma reurbanização de favela tem. E lá tem uma população que tem um IDH alto, tem os níveis de condições de vida muito altos. Então, lá é um desafio, você tem que inovar muito. Não só do ponto de vista do conhecimento que as pessoas já têm, das demandas básicas atendidas, mas também do padrão cultural e do padrão econômico que a cidade tem. Então, é um tremendo desafio que os meninos têm lá, tá certo? Mas eu acho que esse desafio se coloca para nós também. Guardadas as proporções. Santo André, como São Bernardo, não pode deixar de lado a questão os programas que se referem às questões básicas das comunidades. Então, a questão da inclusão social, do problema habitacional, da reurbanização de favela, de você construir creches na periferia, de você construir e fazer canalização de esgoto, de você dar condições de habitabilidade nos espaços da cidade, você dá condições de saúde, de educação, estão postas. Nós temos que reafirmá-las, não abandoná-las. São Bernardo e Santo André, como Mauá, como não podem se dar ao luxo de deixar de lado no programa de governo posições muito claras a respeito destes problemas. Porém, há coisas que eu acho que a gente pode e deve avançar. Muitas. Quando eu comentei com o padre isso, quando a gente conversou, quando eu olho São Bernardo hoje, São Bernardo é fruto de Santo André, né? Tem que fazer política de inclusão social, é igual Santo André, é urbanização integrada, enfim, é aquilo que a gente fez aqui, está sendo feito lá, porque lá não era feito nada. Então, eles tiveram que reproduzir. Mas há coisas que o Marinho avançou naquilo aonde o Celso parou. E eu vou dizer aonde. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Na questão econômica, o Marinho, vocês sabem que o bichinho é teimoso, o apelido dele sempre foi Galinho Garnicé na fábrica, não foi à toa. Ele é teimoso, mas ele é atrevido também. O que ele está disputando? A indústria de defesa.
que não é pouco, altíssima tecnologia de ponta, tá certo? A indústria de petróleo e gás, não é indústria exatamente, não, né? Mas aquilo que é aporte de produção para a indústria de petróleo e gás. E vai trazer, está trazendo. A SAAB já instalou 50 milhões lá no centro tecnológico, né, em São Bernardo. Faz um esforço danado de linkar isso com a universidade. Está indo em todas as universidades discutir potencialidades dessa indústria. Mas está também articulado com a questão ambiental, com a coisa da moradia, enfim. Então, ele está sendo ousado, ele vai para Brasília, vai para a Suécia, anda naqueles gripem lá, anda no Rafale, faz o diabo. O que ele quer mesmo é trazer indústria para cá, capacidade econômica e uma indústria de altíssima tecnologia. É o para frente. Essa indústria tem necessariamente conexão com a universidade, com a formação de quadros especializados, que terão que ser formados. Vai ter que ter parceria, poder público, universidade e esse tipo de empresa de alta tecnologia, não é? Então eu sinto assim, eu vejo que ele meio que pegou o que o Celso tinha e eu vou para frente, né? Eu acho que uma coisa que ainda não foi posta muito publicamente como uma política transversal de governo, mas no âmbito interno já se falou isso no secretariado, a questão da inovação tecnológica como política transversal, ou seja, ela tem que ser aplicada em todas as outras políticas públicas. E a inovação não é somente a tecnologia propriamente dita, é a tecnologia, tem uma base, a base é a tecnologia porque é isso tudo hoje. Mas ela tem um componente fortíssimo de novas ideias, de uma nova visão de mundo. Entendeu? De você antenar para as coisas que o mundo está vivendo hoje e para que ele vai viver daqui a um pouco. Então, essa coisa ainda ela não está muito assim, desenhada nos detalhes, mas ela está esboçada. E na minha opinião, eu já falei isso na reunião do secretariado, isso é uma cereja de bolo que não tem tamanho. Porque a nossa política transversal aqui era participação, não é? O que era mais mesmo? Inclusão. Então, lá é inclusão, é participação cidadã, mas é inovação. No melhor e mais completo sentido da palavra, aplicada a todos os campos da política pública. E a emergência das novas questões do mundo, que eu acho, e aí eu quero apontar aqui. Lá em São Caetano, Tobé testemunha, né, que se levantou lá políticos do PT, porque assim, meio ambiente não dá voto. Tem os ecochatos e tal, aí aquele cara que é representante dos ambientalistas, aqueles votinhos dele lá para, né? Mas o meio ambiente é visto ainda meio como assim. Hoje você tem a emergência da política ambiental que vai envolvendo cada vez mais contingente enorme de pessoas no mundo e no Brasil. As crianças são a coisa mais deliciosa do mundo, são elas que vão tocar isso. Nós calhamos no mundo, então, mas eles vão tocar. Então, tratar da educação ambiental, das questões ambientais, de modo geral, é uma coisa que está criando espaço nas mentes e corações das pessoas. Né? Então, as pessoas estão entupidas com o trânsito. Você vai fazer uma discussão lá em São Bernardo, com os setores médios da cidade, ninguém aguenta o trânsito, ninguém suporta. Há uma neurose com o trânsito, né? As pessoas estão querendo alguma coisa, aumenta o sistema viário, mas vai ter que mexer naquele sistema viário, mas tem lugar que não vai dar, o que nós vamos fazer com Santo André daqui a uns anos, entendeu? Então, começar a discutir as questões que envolvem estas vamos dizer assim, essas insalubridades urbanas. É preciso
tratar disso. Né? Acho que uma das coisas que ia chamar a atenção, aí tem a coisa assim, ciclovia. Não é um acessório de luxo. Já foi, não é mais não. Inclusive eu quero fazer uma reivindicação. Quase todo dia eu sou atropelada na calçada na minha caminhada com uma bicicleta. Entendeu? Porque não tem. As pessoas estão andando de bicicleta. Faz tempo que isso está acontecendo, gente. Bicicleta não é lazer, é meio de transporte. Tá certo? Então, nós precisamos começar a olhar essas coisas. Pode parecer perfumaria para quem está no meio do brejo, do esgoto lá na favela. Sim, para ele é perfumaria. Mas eu quero dizer que é ele que está vendo de bicicleta também. Ele não está fazendo bike. Ele está indo trabalhar. Eu sou atropelado por um peão que está lá com a marmitinha na bicicleta e ele está indo para a calçada, porque se ele for no meio da pista, ele morre. Então, acho que é assim, essas possibilidades de você trabalhar as questões da emergência do mundo, nós temos que pensar isso. Uma coisa que eu acho que está sendo feita em São Bernardo, por exemplo, os projetos habitacionais do PAC, eles são pensados de maneira, não é o predinho. Por isso que eu falo, é um avanço, né? O Celso pensou aqui, o Sacadura, com os predinhos, num lugar legal, não foi lá no meio do mato, isolar as pessoas, e fez um pequeno comércio ali na frente. Os de São Bernardo, alguns estão sendo feitos com um comércio, um parque, um OBS, uma creche. Feira noturna. Feira noturna. Entendeu? Aqui tem, né? Feira noturna. Então lá tem, eu acho que é Três Marias, tem uma beira lá do lado, vai virar um parque. O conjunto habitacional tem um parque do lado. E aí tem o BS, tem o núcleo comercial, tem a creche, então a Cleusa, a Tássia, o Arthur trabalham juntos, paisagismo, trabalha junto. Aqui não vai virar um monte de predinho perdido em algum lugar, entendeu? Vai ter espaço de convivência para as pessoas. Então, Terezinha, mas tem dinheiro também. Também. No tempo do Cidade Futuro, a gente era ousado porque não tinha. Vou tratar do pormenor, que não é pormenor. Então, o que eu acho que é isso. Um adicional, por exemplo, tem cidades no mundo que estão se inovando, né? Tem a cidade que é ecológica. Tem uma cidade na Suécia que é ecológica, que eu acho que a gente devia trazer aqui. A gente deve sinalizar já em campanha como nós somos usados, atrevidos, estreitos, entendeu? O que nós queremos, passar essa mensagem. Então, acho que isso é uma coisa que a gente devia tratar. Porque, por exemplo, há experiências, inclusive no Brasil, de inovações arquitetônicas, tem arquitetos empenhados, jovens arquitetos empenhados em criar soluções estéticas e baratas para conjuntos populares. Nós temos que ir atrás dessas coisas, gente. Materiais ecológicos também. Materiais ecológicos, inovação tecnológica nas construções e beleza, que é fundamental. Funciona CETES em muitas faculdades. Então, é isso mesmo. Então, eu acho que é uma coisa que a gente podia pensar. Depois nós vamos tratar de dinheiro, tá? Mas nós vamos sonhar primeiro. Eu acho que a gente podia pensar, eu não sei se é viável, né? Como eu não tenho compromisso aqui de viabilizar coisas, eu me pergunto, certo? Será que em alguns lugares, em alguns nichos da cidade, a gente não consegue implantar serviços coletivos? Lavanderia, restaurante, entendeu? Não é? Um atrevimento, né? Mas isso aqui se faz em Israel. Claro que, estou deixando claro, aqui não é Israel. Nós não temos a mesma realidade, as pessoas não estão vivendo com o mesmo conceito com os pais dos kibbutz iniciais socialistas que elas foram para Israel. Então, esquece, não é disso que eu estou falando. Mas, estou dizendo, pode ser que tenha algum ponto que a gente possa fazer experiências de
serviços coletivos, comunitários, não é? Para, sei lá, pensar, né? Vamos pensar no assunto. Eu acho que a gente tem que trabalhar também com marcos, símbolos, imaginários, emblemas, sabe, bandeiras. Então, por exemplo, nós vamos estar em um ano olímpico, Copa do Mundo, nós temos que ter político para deficiente, nós temos que ter político para idoso. Por que a gente não faz uma Paralimpíada aqui? Aqui se faz esporte, faz uma Paralimpíada. O que ocorre numa... Vocês sentem a emoção que se tem numa Paralimpíada, de fato? Eu sinto uma emoção enorme. O cara não vai ter o patrocínio que o atleta de ponta tem, que é a Olimpíada normal. Mas, pô, aquele cara, ele levanta a autoestima até de defunto. Ele levanta a autoestima de defunto. Ele estimula